Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar numa história bíblica fascinante, a de Abigail. Quem foi essa mulher e por que será que a história dela ainda ecoa tanto, né? Olha, para nossa conversa, a gente está usando como base uma análise bem detalhada de um vídeo lá do YouTube do canal Estilo Adoração. Eles exploram bastante a narrativa bíblica sobre a Abigail. E o nosso objetivo aqui é desvendar quem foi essa figura notável. Ela começa como esposa de um cara rico, mas, assim, bem insensato, Nabal, e depois acaba se tornando esposa do rei Davi. Vamos ver a sabedoria dela, a prudência e o papel fundamental que ela teve no momento, olha, de muita tensão. Ok, vamos começar a explorar isso e preparem-se, porque a história tem muito drama. Um marido que a própria fonte descreve como mau, duro e ignorante. Um futuro rei, Davi, totalmente enfurecido, pronto para vingança, e aí entra ela, uma mulher inteligente para evitar uma tragédia. E é bom lembrar, como a fonte até menciona, né? Existiu outra Abigail na mesma época, que era a irmã do Davi. Mas o nosso foco aqui, e o da fonte também, é a Abigail, esposa do Nabal e depois do Davi. Aquela conhecida pela sensatez, pela atitude dela. Certo. Então, quem era essa Abigail? A análise que a gente viu a descreve como formosa, bonita, né? Mas também, e talvez mais importante, digna e de bom senso. Uma combinação forte. Aham. Casada com Nabal, um homem muito rico, lá da região do Carmelo, em Judá. E o nome dela, Abigail, parece que significa algo positivo, tipo, meu pai é alegria. Exato. E o contraste com o Nabal é gritante na análise. Enquanto ela tem essas qualidades, né, de discernimento, dignidade, ele é pintado como o oposto. Mau, duro e ignorante. Essa descrição prepara o terreno para o conflito, sabe? A riqueza dele não vinha com sabedoria nem generosidade. E é essa falta de sabedoria dele que, assim, que acende o pavio, né? A história começa quando Davi, que na época estava fugindo do rei Saul, mas já era um líder respeitado com seus homens. Sim, um líder militar já. Isso. Ele busca apoio com Nabal. E tem um ponto importante que a análise do vídeo destaca. Davi e seus homens tinham, digamos, protegido os rebanhos do Nabal no deserto, informalmente, mas protegido. Essa proteção não era pouca coisa não. Naquela época e lugar, roubo de rebanho era comum. Ter a proteção do grupo do Davi era uma vantagem real para o Nabal. Certo. Aí chega a época da tosquia das ovelhas, culturalmente era um tempo de festa, de fartura e esperava-se de hospitalidade. Davi, sabendo disso e precisando de comida para os seus homens, manda uns 10 mensageiros, com um pedido educado, justificado até, por provisões. Basicamente, ele está pedindo uma retribuição pelo bem que fez, né? Só que a reação do Nabal, um desastre. A fonte conta como ele não só nega, mas nega de um jeito assim, insultuoso, humilhante. Ele pergunta quem é Davi, chama os homens dele de servos fugidos, trata Davi como um Zé Ninguém, um rebelde qualquer, uma afronta pública. A análise da fonte até sublinha o quão tola e perigosa foi essa resposta. Nabal não só foi ingrato, ignorando a proteção que recebeu, mas subestimou completamente o Davi. Totalmente. Mesmo fugitivo, Davi era um guerreiro conhecido, respeitado, com centenas de homens armados leais a ele. Insultar ele daquele jeito era, assim, provocar uma briga com quem podia revidar forte. A fonte diz que a atitude do Nabal foi quase suicida, estrategicamente falando. E a reação do Davi confirma isso na hora. A fonte descreve a fúria dele. Imediata, intensa. Ele recebe o relato dos mensageiros e não pensa duas vezes. Não mesmo. Manda os homens pegarem as espadas, lidera 400 deles para ir atrás do Nabal. Intenção declarada: acabar com Nabal e todos os homens da casa dele. Vingança, rápida e sangrenta. Aqui a coisa fica tensa de verdade. Davi, o futuro rei ali, dominado pela raiva. Pronto para fazer justiça com as próprias mãos, né? Um massacre. Exato. Mas é aí, nesse ponto crítico, que a Abigail entra. E a análise da fonte dá uma atenção especial para essa intervenção dela. Um dos servos do Nabal
percebendo a burrada do patrão e o perigo que vinha vindo. Imagina o clima. Pois é, ele corre para avisar Abigail. Ele reconhece a sensatez dela, em contraste com a doideira do Nabal, a quem ele chama de homem tão vil que não se pode nem falar com ele. Nossa, quer dizer, até os servos sabiam. E a Abigail, ela entende na hora a gravidade. Na hora. A fonte destaca isso. Ela não perde tempo se lamentando, nem tentando falar com o marido que era impossível. Ela age, rápido, decidida, e sem o Nabal saber. Qual o plano dela, então? O que ela faz? O plano, segundo a análise, é uma mistura genial de generosidade material e muita habilidade diplomática. Primeiro, a parte prática. Ela junta rapidinho uma quantidade enorme de suprimentos. Tipo o quê? A fonte lista 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas já assadas, 5 medidas de grão torrado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo. Muita coisa, uma oferta super generosa, levada em jumentos. Só isso já mostrava respeito, né? Tentava aplacar a ofensa ali no material. Uau! Mas não é só presente, né? O jeito que ela fala com Davi deve ter sido crucial. Exatamente. A análise enfatiza muito a inteligência emocional, a estratégia na abordagem dela. Ela vai ao encontro do Davi. Quando o vê, desce do jumento, se joga no chão, rosto em terra. Humildade total. Submissão. Uhum. E as palavras, escolhidas a dedo. Ela começa assumindo a culpa para si. Caia sobre mim a culpa, meu senhor. Tenta distanciar o Davi da figura do Nabal. Não se importe com esse homem vil. Ela reconhece que a raiva do Davi tem motivo, mas ela apela para algo maior. Como ela faz esse apelo? O que a fonte diz sobre o discurso dela? A fonte destaca uns pontos-chave. Primeiro, ela pensa no futuro do Davi. Lembra ele que Deus o protege, que ele vai ser líder de Israel. Cometer uma vingança pessoal agora, derramar sangue à toa, ia manchar a consciência dele, o reinado dele. Ela faz ele pensar a longo prazo, sabe? Nas consequências da impulsividade. Inteligente. Muito. Segundo, ela meio que passa a bola da vingança para Deus. Argumenta que Deus mesmo vai cuidar do Nabal, dos inimigos do Davi. Se Davi fizesse justiça com as próprias mãos, estaria pegando um papel que não era dele, se colocando numa posição moral complicada. A análise sugere que ela usa a fé do próprio Davi, o senso de destino dele, para convencer ele. Entendi. Ela não ignora a ofensa do Nabal, mas oferece para o Davi uma saída honrosa, um jeito de manter a integridade dele. É uma abordagem muito perspicaz mesmo, não é só dar presente, é dar uma razão para ele não agir, uma razão que faz sentido para ele, para os valores e ambições dele, e funciona. Funciona, perfeitamente. A fonte descreve Davi sendo tocado na hora, pelas palavras, pela atitude dela. Ele reconhece que ela foi enviada por Deus para impedir ele de fazer uma grande besteira. Ufa! A fonte até resume a resposta dele, que é de gratidão, de alívio. Bendito seja Deus que te enviou hoje. Bendito o teu conselho. Bendita tu, que me impediu de derramar sangue, de me vingar com minhas próprias mãos. Algo assim. Ele aceita os presentes, manda ela ir para casa em paz, diz que ouviu o pedido dela, ele dá o crédito a ela por tê-lo salvo da culpa de sangue. Que virada! Incrível! A Abigail, com ação rápida, palavras certas, salva a casa inteira de um massacre e ainda impede o Davi de manchar o futuro dele. E quando ela volta para casa, o que acontece? A cena na volta também é bem significativa, a fonte aponta isso. Nabal tá dando um banquete, como um rei, totalmente por fora do perigo que correu, e bêbado. Muito bêbado. Imagina. Abigail, de novo muito prudente, decide não contar nada naquela noite. Espera amanhecer, ele ficar sóbrio. E aí, qual a reação do Nabal quando descobre o que quase aconteceu e o que a Abigail fez? A reação é fatal. A fonte diz que quando ele ouve tudo o que a Abigail conta, o coração dele se amorteceu dentro dele. Ele ficou como pedra. Parece descrever, sei lá, um ataque súbito, talvez um derrame, um choque muito forte. Nossa. Ele fica paralisado, uns 10 dias depois, morre. A fonte interpreta isso como uma ação divina mesmo, consequência da maldade, da insensatez dele.
Então Nabal morre, mas não pela espada do Davi. Morre como resultado da própria conduta, da notícia do perigo que ele mesmo criou. E o Davi, como ele reage quando sabe da morte do Nabal? Davi, quando fica sabendo, agradece a Deus de novo. A análise da fonte destaca duas coisas nesse agradecimento. Primeiro, Davi agradece por ter sido, digamos, vingado da afronta do Nabal sem precisar sujar as mãos. Certo. Segundo, ele agradece a Deus por ter impedido ele, Davi, de fazer o mal. É um momento de reconhecer a própria falha, que ele quase cometeu, e a intervenção que o salvou. Ele vê a morte do Nabal como a justiça de Deus agindo, confirmando o que a Abigail tinha dito. Isso mostra uma capacidade de refletir do Davi também, né? Reconhecer o valor do conselho dela e a própria precipitação que ele teve no início. Então, o que isso significa nesse ponto? Mostra a complexidade da situação. O herói quase erra feio e a sabedoria vem de onde menos se espera. Exatamente. E Davi não perde tempo em reconhecer o valor da Abigail. A fonte conta que, assim que soube da morte do Nabal, Davi mandou mensageiros pedirem Abigail em casamento. Direto assim? Direto. Ele claramente viu ali não só a beleza, mas a inteligência, a coragem, a retidão. Viu nela uma aliada valiosa, uma mulher de caráter excepcional. E ela aceita. Aceita. A narrativa diz que foi prontamente. Ela se arruma rápido, leva 5 servas com ela e vai ao encontro do Davi para ser esposa dele. Que reviravolta na vida dela. Com certeza. E a fonte ainda menciona que ela acompanha Davi depois, num período de exílio, e que em Hebrom, quando Davi já reinava sobre o Judá, ela teve um filho com ele, o Quileabe. A história dela não acaba na intervenção. Ela entra para a casa real de Davi. Então, a análise da fonte realmente consolida essa imagem da Abigail como um exemplo de virtude em ação. Pacificadora, prudente, sábia, alguém que soube navegar uma situação perigosíssima com inteligência, né? Lidando com a estupidez do marido e a fúria de um líder poderoso. Sem dúvida. A fonte usa muito essa história para tirar lições. O contraste Abigail versus Nabal é central. Nabal é a insensatez, a arrogância, a impulsividade que leva à ruína. Abigail é a prudência, o autocontrole, a capacidade de ver o risco, de comunicar bem, de agir pensando no bem comum. A análise a coloca como um modelo de como a sabedoria prática, a inteligência emocional, podem não só evitar desastres, mas até transformar o cenário. Ou seja, a história não é só um relato. A fonte trata quase como um estudo de caso sobre liderança, diplomacia, caráter mesmo. Precisamente. A análise do vídeo sugere que a história da Abigail ensina sobre gestão de conflitos. Ela não entrou em pânico, não reagiu com raiva. Respondeu com um plano. Entendeu o que motivava o Davi, honra, justiça, a relação dele com Deus e usou isso. É um exemplo de como a resposta pensada, em vez da reação de momento, pode ser muito mais forte. Se a gente pensar no quadro geral, mostra a força da inteligência interpessoal, da comunicação estratégica, mesmo sob alta tensão. A fonte argumenta que o caráter da Abigail a salvou e mudou o destino dela. Recapitulando, então, a gente mergulhou na história da Abigail com base na análise lá do vídeo do estilo adoração. Vimos como a inteligência dela, a coragem, a diplomacia foram decisivas. Numa situação que tinha tudo para explodir, por causa da insensatez do marido, Nabal, a ação rápida e calculada da Abigail evitou um banho de sangue, protegeu a casa dela e, de forma surpreendente, ainda abriu o caminho para ela se tornar a esposa de Davi. Uma figura que brilha pela sensatez, né? Um contraste enorme com a tolice do Nabal. E a relevância dessa história, como a fonte nos faz pensar, vai além do contexto bíblico, né? Serve como uma ilustração forte sobre como lidar com conflitos, sejam eles pessoais ou até sociais. A diferença crucial entre reagir no calor da hora, como Nabal fez com a grosseria, e Davi quase fez com a fúria, e responder com estratégia, com consideração, como Abigail fez. A análise sugere que essa história convida a gente a refletir sobre o peso do nosso caráter, das nossas escolhas, principalmente sobre pressão ou diante da irracionalidade dos outros.
E para fechar, a fonte traz uma reflexão interessante. Compara Abigail e Nabal quase como símbolos: prudência, paz, sabedoria de um lado, insensatez, briga, maldade do outro. Se a gente traz isso para o nosso mundo hoje, como essas forças jogam? A gente vê a prudência e a conciliação ganhando da tolice e da vingança no dia a dia, na política, nos conflitos sociais. A análise nos deixa com essa pergunta: o que a gente precisa hoje para cultivar e agir com essa sabedoria estratégica? Essa coragem pacificadora de uma Abigail,